Olá, olá, muito bem-vinda a este Congresso Internacional para Mulheres, que foi desenhado, projetado com muito carinho, com muito amor, especialmente para você. Eu sou a Rosângela Pinheiro, eu sou brasileira, paranaense e moro no estado de São Paulo. Eu sou formada como bacharel em secretário executivo bilíngue. Eu tenho certificação em turismo de luxo para viajar fazer viagens de experiências. Eu sou terapeuta holística. Também sou escritora, sou empreendedora, sou resiliente, sou intuitiva, sou inteligente, sou mãe, sou filha, sou dona de casa. Especialmente, tirando todos esses rótulos, eu sou mulher. E eu quero deixar uma mensagem já nesse início aqui para você, que com esse jeito, com esse seu jeito de ser, você honra o seu chamado em ser mulher. E por trás dessa mulher tem uma grande força que vem da sua ancestralidade, que vem de geração em geração, inclusive as suas emoções. E é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse tempinho que eu tenho para trazer a minha experiência para você. Eu sou escritora de 6 livros. E esses livros eu escrevo um capítulo relacionado a emoções, falando de empreendedorismo. E um dos livros de empreendedorismo eu falo das Severinas do Brasil, que é um projeto que eu tenho para mulheres, que é uma marca registrada, e eu desenhei esse projeto para mulheres na área da construção civil, na área administrativa. E esse projeto, ele é tão lindo, ele abrange tantas coisas para mulheres, que eu estou abrindo o leque das Severinas. Para que, se você tem um projeto e quer tirar do papel, seja aqui no Brasil, em qualquer estado, ou aí no seu país, venha ser uma Severinas do Brasil. Vamos falar desse projeto e vamos levar para o mundo, para que outras mulheres possam fazer parte de um grande projeto, para ela se sentir parte do integral, do holo, que são os que as terapias holísticas trabalham. O holo, que é o todo, o inteiro. Então, isso que nós somos mulheres inteiras. Mas eu quero dizer também, eu honro em ser mulher. Eu amo ser a mulher que eu sou hoje, a mulher que eu me tornei. Atrás de todas as outras versões que eu já fui, a mulher que eu mais amo, que eu mais gosto e que eu abraço todos os dias é a mulher que eu me tornei, o que eu sou hoje. E não era assim. Sabe por quê? Porque eu não tinha amor próprio. E o amor próprio vem de um sentimento, vem de uma emoção. E se você não trabalha um sentimento, você não vai ter o amor próprio, que nós vamos continuar falando sobre liderar as suas emoções. Mas para buscar a liderança das suas emoções, você precisa conhecer quais são as suas emoções. O que esses sentimentos que geram essas emoções, quais são eles que não estão bem trabalhados aí dentro de você, que está te causando tanta dor, tanta mágoa, tristeza, ansiedade, e que você não consegue desenvolver um projeto, você não consegue ir para frente, você não consegue, você tem um pensamento e dali a pouco você já começa a ter outros
e você não consegue continuar, você procrastina. Isso aconteceu comigo antes de eu liderar as minhas emoções. E como que você pode fazer isso? Primeiro, você precisa se conhecer. Você tem que buscar o autoconhecimento. Seja por você mesmo, pegar um papel, escrever, faça um exercício. Escreva, lado direito, o que são seus sentimentos, esses sentimentos, o que levaram a ser emoções negativas e positivas, porque as nossas emoções têm esses dois lados, positivo e negativo. E quando você não tem este autoconhecimento, quando você não sabe sobre si mesma, sobre as suas emoções, você não tem como liderar. Você deixa ir, você deixa elas te atropelarem, e assim vai indo, um dia, o outro. Então, a liderança das emoções é muito importante. E eu busquei essa mudança, eu busquei entender o que acontecia comigo. Porque todas nós, em algum momento da vida, já quis mudar algo, já mudou ou pretende mudar. E às vezes tem aquela fala aqui dentro, amanhã eu mudo. Um dia eu vou mudar. Um dia eu não vou mais ser assim. Porque se esse sentimento tá aí dentro de mudança, que você não quer ser mais como você é porque algo está te incomodando. Algum sentimento que tá aí dentro virou uma emoção que está te consumindo. Então você quer mudar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu mudei. E mudei para melhor. E nós todas podemos mudar, ter uma versão nova. Quando nós mudamos, quando nós pensamos em mudar, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? É uma dor do passado. Então, quando a gente quer mudar, é sempre em relação ao que aconteceu conosco. Só que o passado nós não podemos mudar. Nós não temos como sair e voltar. Não existe aquele túnel do tempo. Bom, se fosse ou não. Talvez eu não gostaria de ter esse túnel do tempo. Porque foi a construção, foi o que aconteceu no passado que eu me tornei a mulher que eu sou hoje, que fez que tudo que aconteceu, as minhas emoções negativas, gerasse essa vontade de mudar, de fazer, de acontecer. Então, foi a minha história. Então, você não pode ir lá no passado e mudar tudo o que aconteceu. Mas as nossas dores, traumas, sentimentos, eles advêm deste passado. Só que você não vive mais lá. E o passado, eu escrevo no meu livro Lidere Suas Emoções, deve ser somente um ponto de referência para que você realmente possa olhar com carinho, acolher a sua história, aceitar que o que aconteceu foi exatamente como deveria ter acontecido. O que faltou foi o conhecimento de liderar as emoções. Ou faltou o conhecimento de você conhecer as suas emoções para poder liderá-la. Então, o foco dessa apresentação é falarmos dessas emoções, né? Que elas podem ser, inclusive, emoções herdadas e que nós praticamos, que eu quero dizer, repetimos padrões de comportamentos. Então, precisa ver se também veio alguma emoção da sua ancestralidade. Como eu disse, nós carregamos uma força de geração em geração, inclusive as emoções. Então, o que aconteceu no teu âmbito familiar,
desde que você era pequena, adolescência, ou quando você cresceu e foi administrando aí administrando entre aspas, porque nós estamos falando de liderança de emoções, e aqui eu tô falando da não liderança das emoções, para quem não soube liderar as emoções. Para quem soube, e tem mulheres aí que são fantásticas, que podem dar aula para nós, que inclusive eu quero que venha aqui depois no meu canal, no chat, e coloque para mim como foi que você liderou a sua emoção, como você saiu de um momento de estresse, como você liderou aquele momento que você foi contrariada, onde tudo estava dando errado, mas tudo, absolutamente tudo dando errado. Então você pode interagir conosco e contar um pouquinho dessa liderança das emoções, que só vem agregar, né? Então a gente precisa aprender. Eu estou todos os dias, inclusive dentro da clínica, dentro do consultório, aprendendo com outras pessoas a liderar emoções. Eu tenho que liderar as minhas emoções para não entrar na emoção do outro, porque senão eu agora já quero ir e resolver o problema da outra pessoa. E aqui a gente tem que fazer com que você saiba exatamente qual é a sua emoção, o que está acontecendo, para que você própria saiba administrar. E essas emoções, elas advêm através de sentimentos, né? Sentimentos de tristeza, de culpa, de mágoas, de raiva, de frustrações, que inclusive quando nós colocamos muita expectativa no outro, é que geram as nossas frustrações. E daí gera uma emoção que nós não conseguimos liderar. E vem uma ansiedade muito grande. Então, liderar as emoções é conhecer todos esses sentimentos. E é importante que você anote. É importante fazer esse exercício. Eu fiz. E eu aprendi muito. Só que o que eu aprendi mais ainda foi com auto-amor, com amor próprio. Porque sem um amor próprio, você não consegue liderar as suas emoções. Porque primeiro você tem que olhar para você com muito carinho, respeitar a sua história, acolher os teus sentimentos e se amar. Se respeitar. É como você estivesse dando um carinho, um amor para uma outra pessoa. E essa pessoa tem que ser você. Você, você. Então foi isso que eu aprendi. E sabe o que foi mais estranho? Mais ruim? Eu não conseguia fazer isso. Eu achava... Falei, mas como assim? Eu não consigo olhar para mim com amor próprio. Eu achava um egoísmo. Eu achava que eu estava deixando de amar meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu filho, de amar as outras pessoas, porque eles dependem do meu amor. Não! Ninguém depende do amor de ninguém. Se você tem amor próprio suficiente para você, o que vem do outro só vai te agregar. E isso é um sentimento. Isso é liderar uma emoção. Então você só pode dar para o outro aquilo que está sobrando em você. E isso é um equilíbrio do dar e do receber. Se você dá demais, você vai ficar em falta. E se você recebe demais, o outro está em falta e você não está dando valor, porque tu está ali, você está recebendo. Então você não precisa aprender a ter esse amor, porque tá ali, estão te dando, estão jogando amor, ó, vários coraçõezinhos estão vindo para você. E não é bem assim. Quando você não lidera essas emoções, que são esses sentimentos de tristeza, de mágoa, de culpa, essas emoções podem virar uma doença.
uma doença física e uma doença também mental. Então, cuide da sua mente, renove a sua mente. Não deixe que as coisas realmente cheguem num caos que venha extrapolar na sua pele como acne, como uma psoríase, que aconteceu comigo. Aconteceu de eu ter uma psoríase no couro cabeludo por emoção não administrada, não liderada, de ter uma convivência num relacionamento tóxico. E isso foi por anos e anos. Só que a gente pensa que dá conta. Nós somos a Mulher Maravilha, nós temos essa força dentro de nós. Temos de até. Porque quando você não administra quando você não lidera essa emoção e que vira doença, você já não pode mais nada. Então você não é a Mulher Maravilha. Você realmente vai ter aquelas cicatrizes da tua força, que você apanhou, que você lutou, que você batalhou. E o teu resultado qual é? Cansaço. Você chega em casa, se joga no sofá, se joga na sua cama. Às vezes não tem vontade nem de tomar um banho, nem de comer, porque está exausta. Então a exaustão também vem da não liderança emocional, de você fazer demais para o outro e menos para você. E olha como é importante você liderar as emoções para que não chegue no seu corpo físico, não chegue no seu físico, né? Não chegue no seu corpo. A minha psoríase levou mais de 1 ano, aliás, quase 2 anos para ela ser tratada. Porque depois que eu me separei, eu ainda fiquei com falhas aqui na minha cabeça e fazendo um tratamento muito intenso. Porque as emoções, elas ainda continuavam ali dentro. E é por isso que eu busquei o autoconhecimento, eu busquei as terapias, eu fui fazer as terapias, me tornei uma terapeuta. E eu falo que eu me tornei uma terapeuta de mim mesma. Porque é o autoamor. Eu me tornei uma terapeuta de mim para que depois eu pudesse fazer para o outro. Então, quando sobra, é que você pode fazer. E falando das doenças físicas, que as emoções trazem essas doenças, o quanto é importante você tratar das suas emoções, você conhecer as suas emoções. Existe um sistema único de saúde aqui no Brasil chamado SUS. E o SUS tem uma portaria, que é a portaria, eu anotei aqui, portaria 849, do dia 27 de março de 2017, que é uma política nacional de práticas integrativas. O que significa? Que dentro do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, acho que mesmo aqui no Brasil nem todos sabem que o SUS agrega essas terapias integrativas, que são o Reiki, a constelação familiar, a dança circular, a ayurvédica, a yoga, a meditação, para você ver o quanto é importante a liderança das suas emoções. O Sistema Único de Saúde entende que quando você tem as suas emoções equilibradas através do Reiki, através dessas terapias integrativas, ajuda no tratamento físico. Então, isso é muito importante. Liderar as suas emoções vai trazer esse equilíbrio. Não só o SUS tem trabalhado com essas terapias integrativas. O nosso poder judiciário, a nossa justiça aqui no Brasil, também tem dentro do judiciário as práticas das constelações familiares para resolver conflitos. Usa a constelação, usa a terapia na mediação de conflitos. Então, olha como é muito importante, né, essas emoções e como tem ajudado.
na saúde e no judiciário, né? Justiça e saúde, e é tudo que nós queremos. Nós queremos saúde e nós queremos justiça, não é mesmo? E quando esses problemas de saúde são manifestados? Através do nosso inconsciente, tá? E essas doenças, elas acontecem porque são sentimentos que não foram bem trabalhados. Trabalhados, que eu digo aqui no Brasil, para você poder entender aí, são formas que você não conseguiu administrar, que foram problemas não resolvidos, causas não resolvidas. Talvez numa separação. Como foi a sua separação? Foi uma separação amigável? Foi um litígio? Foi um conflito? Existe uma batalha? Existe uma guerra? Foi no conciso, né? Consciencioso, né? Vocês são amigos, né? Porque isso também é importante. Ter uma separação, é claro que ninguém quer se separar, ninguém quer um divórcio, mas por que tem que ser com briga? Por que tem que ser assim? Se começou com amizade, se começou com amor. E por que você esperou tanto o amor do outro? Porque você não tinha um amor próprio. Porque quando você espera muito o amor do outro, você não consegue suprir. Você não consegue liderar as suas emoções. E as emoções, elas também advêm de excesso. Não é só da falta. Quando você dá muito, também é ruim. Dá ruim, como a gente fala aqui no Brasil. E também vem de você resistir. Você ter uma resistência a mudanças. Você quer mudar, como eu disse lá no início dessa minha fala. Um dia eu vou mudar. Se você fala um dia eu vou mudar, é porque você ainda não teve coragem para tomar essa decisão. E ela tá aqui, ó, na sua mente, né? E ela tá ali, te machucando. Então, a resistência às mudanças, aos padrões de comportamento, das crenças limitantes, se você não tira isso, você não consegue liderar as suas emoções. E a falta do amor, às vezes, do outro, você acha que é um abandono, que é uma rejeição. E isso é um sentimento. E sentimentos somos nós que podemos mensurar. É só você que pode mensurar a sua dor, o seu sentimento. Então, não deixe ninguém chegar, te rotular ou falar alguma coisa sobre a sua história, porque ninguém conhece a sua história. Então, liderar as emoções é você saber administrar essa emoção. É você trazer para você a responsabilidade, né? Porque a emoção não é do outro, a emoção é sua. Por mais que nós sejamos parecidas umas com as outras, a nossa essência é diferente. Olha como Deus é perfeito. Ele é um perfumista. Ele colocou uma essência em cada uma de nós, para que nós possamos ser reconhecidas e sermos diferentes. E se você tem essa essência, uma fragrância, e você perde, você precisa pedir que seja feita uma nova fragrância, não é verdade? E nem sempre vai sair igual. Mesmo que seja os mesmos ingredientes. Porque o momento é diferente. Então, não deixe que ninguém roube essa essência de você. Não deixe que ninguém roube a tua fragrância. Porque nem todos sabem usar ou reconhecer uma fragrância de alto valor. E isso é só você. É você que sabe, e isso foi dado exclusivamente para você, de um perfumista muito especial. Para liderar as minhas emoções, o que eu fiz?
eu escrevi alguns pilares. Eu tô procurando aqui. Eu escrevi alguns pilares. E esses são os meus pilares, que pode servir para você, ou você pode escrever agregando e depois você escreve para mim se faz sentido para você os pilares que eu escrevi para mim. Porque são as minhas emoções. Então você vai escrever os seus pilares com as suas emoções, né? Com os seus sentimentos. Amor próprio. E isso é bíblico. Amar o próximo como a si mesmo. Isso está em Mateus 12:30. Olha que coisa mais linda, um mandamento, uma lei foi deixado para nós. Quando fala amar o próximo como a si mesmo, na verdade, é para você. Ame-se. 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 Em primeiro lugar. E eu fecho os olhos, sim, porque esse é o carinho que eu tenho por mim hoje. Eu não saio de casa sem a minha autoestima. Aliás, eu tenho autoestima hoje sobrando, porque eu aprendi como tratar dessa emoção, desse sentimento e resguardar. Então, resguarde, né? É a sua essência, a sua fragrância. Perdoar. Perdoar é uma decisão. E eu decidi perdoar. E eu quero te dizer que é libertador. Era um sentimento que eu tinha de mágoa, de culpa. Foi o outro que fez ou fui eu que fiz? Eu jogava para o outro. Trazer a responsabilidade para você também é muito importante, né? Então, você precisa aí liderar as suas emoções, trazendo a autorresponsabilidade. O outro é deixar ir. Por mais que você segure nesse passado, você não consegue trazê-lo de volta, viver aqui. Então, deixa ir. Né? Livre-se das suas crenças limitantes, dos seus sofrimentos, desapegue. Viva o agora. O viver agora é onde realmente as coisas estão acontecendo. Se você vive o momento presente, você consegue liderar as suas emoções agora. Então não adianta você pensar numa raiva que você teve, porque tá lá atrás, no seu passado. O que tá agora? Esse momento tá aqui, a raiva tá aí, a mágoa. Então você tem que liderar, você tem que trabalhar com ela agora. Isso para mim é uma das grandes emoções que você precisa saber trabalhar. Estar no momento presente, né? O passado é só um ponto de referência. E o mais importante é a fé. Eu tive que buscar me reconectar com o meu divino, com a espiritualidade. E quando eu falo da espiritualidade, não é religião. Quer dizer, você, criatura, com o Criador, com aquele que você crê. Então, independe de religião. A espiritualidade é muito importante. A fé é muito importante. E eu busquei a palavra, eu busquei essa fé, eu renovei a minha mente todos os dias. Então, foi uma busca contínua. Foram 4 anos trabalhando para entender as minhas emoções, para entender esses 5 pilares. Essas 5 coisas que eu desenhei, eu tive que fazer uma linha do tempo, né, para inclusive depois entender como eu ia jogar esses 5 pilares aqui. Mas eram essas emoções que eu tinha que trabalhar e inclusive renovar a minha fé. Porque a fé é uma bússola e ela te guia para os propósitos de Deus. E que
o que eu quero dizer é que pelo poder da fé, você pode trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, quando você crê, quando você tem fé, quando você busca a se reconectar com a sua espiritualidade, tudo muda. Então, esses 5 pilares para mim foi super importante, né? Digo, muito importante. Né? Então, eu quero que seja muito bem entendida no meu idioma e para as outras pessoas que estão aí. Às vezes o idioma fica bem complicado, né? Por mais que seja uma língua portuguesa, a forma que nós falamos pode dar uma conotação diferente. Então, os 5 pilares que eu escrevi para mim, eu vou repetir: amor próprio, perdoar, deixar ir, viver o aqui e agora, viver o momento presente. Eu vivi muito do passado, eu vivi muito na ansiedade, que é o futuro. E o último é a fé. O último pilar, que para mim deveria ser o primeiro, porque foi aonde eu busquei. Então a ordem para mim seria fé, amor próprio, deixar ir, perdoar e viver o aqui e agora. Então, sobre liderança emocional, é isso que eu quero deixar para vocês. Tem 2 frases que eu gosto muito, né? E eu quero ler, que foi uma coisa que me ajudou, que os melhores curadores sempre foram aqueles que se curaram e depois aos outros. E que a cura mais profunda vem de uma ferida que se transformou em uma ferida sagrada. E eu me arrepio quando eu falo isso, porque eu tenho uma ferida sagrada. Não adianta dizer que não tem. Você tem, vai ficar cicatrizes, você vai olhar para suas feridas, mas sabe o que é mais importante? Quando você olha para essas feridas, para essas cicatrizes, e já não doem mais. Eu lembro um momento da minha vida que eu chorava tanto, porque eu vivia tanto do passado, e eu chorava, e aquelas lágrimas, elas doíam tanto, e eu falei para minha mãe: mãe, eu nunca soube que lágrimas doíam tanto, porque as minhas parecem que saem umas pedras cortantes, é como se também fossem umas lâminas. Eu chegava a pôr a mão no rosto, nos olhos, para saber se tinha sangue, porque elas eram tão profundas, aquela dor das minhas lágrimas eram tão profundas, que hoje, quando eu falo, mas como você deixou isso acontecer com você? Então, assim, existe sim feridas tratadas, existem cicatrizes. Então, você tem que honrar que isso aconteceu com você, aceitar a sua história. E quando você olhar para ela e contar a sua história e não doer mais, e não ter essas lágrimas que você pensa que está te matando, que está te consumindo, que está sangrando, quando você conta a sua história sem chorar, é porque você está curada. É porque você já sabe lidar, você já sabe liderar as suas emoções, você já conhece as suas emoções, e isso é muito importante. E que também a terapia não é só para você se tratar, para você se cuidar. A terapia também está aí para você entender como não machucar o outro. Como você não quer ser machucada, como você não vai machucar o outro. Eu aprendi muito isso. Foi muito lindo, porque a gente sempre quer jogar a culpa para o outro, né? E não é sobre o outro, né? É muito, às vezes,
sobre você, né? Sobre nós, como você liderou essas emoções, como você lida com as suas emoções. Então, essas duas frases, para mim, são super importantes. E que dentro dessas lideranças, né, de liderar as suas emoções, nós temos algumas áreas que eu coloco de áreas de foco, né? O que seriam essas áreas de foco? É quando você vê que a sua cura começou. Só que você tem que primeiro ter aí a perceber a sua mudança, e você precisa despertar para que você possa liderar as suas emoções. E o despertar é através lá do seu autoconhecimento e despertar para o seu amor próprio. E quando você tem essas duas coisas, e baseado nos 5 pilares que eu escrevi, então você pode ver que você liderou as suas emoções e ver que a cura começa quando você aprende a se amar incondicionalmente. Inclusive é a página do Instagram que eu criei, _amor incondicional. Eu criei essa página depois que eu aprendi a me amar, a ter o amor próprio. Então, existe uma página no Instagram, @amor incondicional. Então, aprenda a ter esse amor por você. A cura acontece quando você toma cuidado com os seus pensamentos, com as suas palavras. Porque palavras, os seus pensamentos geram as suas palavras, que geram as suas emoções, e que geram ações, e que vêm esses resultados. Então, tomar cuidado com palavras, com os sentimentos, com os pensamentos, para não gerar sentimentos ruins. Pense sempre positivo. Seja uma pessoa entusiasta com a vida, que é isso que você vai mudar também nas suas emoções. Seja uma entusiasta pela vida. Quando você aceita o que aconteceu exatamente como deveria ter acontecido. E que essa é a sua história. Então, acolha a sua história. E você pode ressignificar. O que é ressignificar? Dar um novo sentido para a sua história. É fazer do limão uma limonada. Não é verdade? E tornar tudo muito melhor, tudo mais fácil. A cura também começa quando você tem coragem de encerrar ciclos, que é aquele pilar que eu escrevi, deixe ir. Deixar ir é encerrar ciclos, é seguir em frente, mesmo que doa. O pior é insistir naquilo que te machuca, ficar aonde te machuca. Mudanças de ambiente também é bom para você liderar as suas emoções. Então, mudar de ambiente, quando você tem coragem de encerrar ciclos e mudar a sua vida. Também quando nós nos afastamos de pessoas, nos afastamos desses ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas, sejam elas família, amigos, seja... Sabe que às vezes nós temos relacionamento tóxico com a gente mesmo, né? Que são esses pensamentos. Nós conversamos com a gente mesmo. Nossa, que burra. Nossa, que idiota. Nossa, você... Sabe? Então, para de, às vezes, se autocriticar, né? Porque você gera um sentimento negativo sobre você mesmo. E o que você precisa fazer é se amar. Então, se amar é sempre falar palavras positivas sobre você mesma. A cura também começa, ela transforma, como eu disse, quando perdoamos
o próximo e a nós mesmas. As pessoas quiseram colocar culpa em nós, e nós nos sentimos culpada. Isso é um sentimento, e o sentimento gera uma emoção, e que essa emoção fica negativa dentro de nós. Então, você não entende, hoje você sabe o que você não sabia lá no passado. Então, se perdoe, né, por várias coisas, mesmo do que você tenha feito, do que tenha acontecido. Você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Então, lidere essa emoção. Perdoe-se, porque você não sabia o que você sabe hoje. Né? Então, isso é um dos pilares, para mim, um dos pontos muito importantes. E nós temos muitas oportunidades aqui na nossa área. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas exatamente como você fez lá no passado, você continuará colhendo os mesmos resultados. Então, se você está fazendo algo, repetindo padrões de comportamentos, com as mesmas crenças limitantes, não liderando as suas emoções, você não vai colher resultado diferente. E aí fica uma bola de neve, como nós dizemos aqui. Vai ser mais do mesmo. Peça ajuda. Procure por um amigo, uma amiga, pai, mãe, um parente, um terapeuta, mas que seja alguém da sua inteira confiança. Porque você vai dar você vai dar a sua essência. Você está pedindo ajuda. E nem todos sabem pedir ajuda. Existe um ego, existe orgulho. As pessoas pensam que pedir ajuda é ser frágil, é ser fraco. Ao contrário, pedir ajuda é ser forte demais, é ser corajosa, de chegar e falar: eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo liderar essa emoção, eu não estou conseguindo liderar este sentimento. Então, procure por alguém da sua inteira confiança, por um terapeuta. Aqui nessa jornada, nessa palestra, você vai ouvir, nesse congresso, você vai ouvir muitos outros palestrantes. E eu tenho certeza que você vai ter afinidade com algum deles, né? Com algumas de nós, seja aqui neste congresso, seja em outras palestras, seja você procurando no Google, né, procurando aí de alguma forma um terapeuta, mas que seja alguém que você tenha afinidade, porque nós precisamos ter afinidade, porque senão começa a gerar um sentimento, uma emoção de rejeição, né, e aquilo que a gente rejeita, a gente não consegue trabalhar. Então essa é uma oportunidade, né, dentro da terapia, de pedir ajuda. Você não é a Mulher Maravilha. Não tenha medo de perder pessoas. Tenha medo de se perder de si mesma. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me perdi de mim. Eu não sabia liderar as minhas emoções. Eu não sabia o que eu estava fazendo, porque eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu estava fazendo para o outro e eu achava que o que eu estava fazendo era o meu melhor. Tanto é que eu ganhei, tem aí, quem conhece o Enneagrama, tem uma bonequinha de representação que é da ajudadora. E ela tem um coraçãozinho numa bandeja, porque ela entrega o coração de bandeja para o outro. Mas também ela dá todo esse amor porque ela está querendo de volta. Então, quando a gente está fazendo para o outro, nós também queremos. E aqui é o dar e o receber. E que nós temos que ter, sim, este equilíbrio. Né? E eu comecei todo o processo de terapia que foi realmente através de uma dor, através de uma separação. Eu fiz uma linha do tempo desde 2018, quando aconteceu a minha separação. Mas o meu processo de um relacionamento tóxico aconteceu praticamente desde o casamento, né?
desde 2009. Então, só em 2010 e só 2018, quando eu me separei, é que eu consegui tratar todas essas emoções. Então, eu fiz uma linha do tempo que em 2019 eu procurei por ajuda, procurei pelas terapias, eu fui entender as minhas emoções para eu poder trabalhar com elas. Em 2019 para 2020, eu já comecei a fazer as terapias, a estudar terapia para me tornar terapeuta e não mais para ser uma terapeuta de mim mesma, né? Então, no começo eu fui para ser uma terapeuta de mim mesma, o autoconhecimento, conhecer as minhas emoções, liderar as minhas emoções, e eu gostei tanto que hoje eu tô aqui falando para vocês, né, palestrando sobre liderar as emoções. Escrevi meus livros, né, Liberte-se, que também era para tirar, era me libertar, eu precisava me libertar, não do outro, ou dos outros, ou de um problema, eu precisava me libertar também de mim, né, das minhas emoções. Reprograme-se, também tem aí o livro Reprograme-se, que fala das emoções. Uma Viagem para Empreender foi o meu primeiro livro, que fala de uma emoção muito forte, né, do sentimento, do vitimismo. Então, saia do vitimismo. Se você tem essa emoção de vítima, lidere, desapegue, deixa ir, porque não é bom. E isso eu te falo com toda certeza, tá? E tem o Elas S.A., que é voltado para a área do empreendedorismo. O livro também, A Fórmula da Prosperidade, porque quando você não lidera as suas emoções, você não sabe liderar nem o seu dinheiro, você não sabe trabalhar com as suas emoções, você não lidera o seu dinheiro, você às vezes acaba até gastando mais, né, porque você precisa suprir algo que não está aí te fazendo bem. E depois eu comecei a promover encontros, né, de mulheres, fazer círculos de mulheres, trabalhar com a constelação sistêmica, atendi e fiz aconselhamento pro bono. Então, assim, como eu fui ajudada no início, eu também ajudei, porque é isso que o universo entende, que é o dar e o receber. Então, você não pode estar devedora. Então, quando você recebe alguma coisa, não que seja na mesma proporção, mas você precisa ter o equilíbrio, porque nem sempre a gente consegue dar para o outro na mesma proporção. Mas você tem que saber dar e saber receber. Então, eu fiz esses pro bonos como uma gratidão. Exatamente essa palavra, que é uma das coisas que a gente tem que praticar todos os dias. A gratidão te abre portas, te coloca na presença de Deus, na presença divina, na presença do Criador, na espiritualidade. Então, a gratidão também é um sentimento que você deve trabalhar aí com você e ter todos os dias. Então, eu fiz, né, deixando este equilíbrio no universo. Eu recebi e eu também dei, né? Fiz esses atendimentos pro bonos. E o que eu quero como terapeuta é disseminar as terapias alternativas como uma forma de autocura. A gente aqui não pode promover autocura porque não existe essa fórmula, né, a autocura. Então, você não pode promover isso, mas você pode sim se curar através dos seus pensamentos, através da liderança das suas emoções. Como eu disse, as suas emoções podem gerar doenças físicas e existem estudos que comprovam o que eu estou te falando. Tanto é que o Sistema Único de Saúde tem essas terapias integradas no seu sistema, né, para que seja aí trabalhada junto na resolução dos seus problemas emocionais e físicos. Então, eu quero disseminar as terapias alternativas
como uma autocura, como amor, ajudando as pessoas a encontrar o seu próprio caminho, a liderar as suas emoções. Então, se eu puder, de alguma forma, te ajudar a sair das sombras, eu me coloco à disposição. Eu tenho um local que eu atendo em São Paulo, mas eu também atendo online. E eu quero agradecer imensamente por esse seu tempo de ter ficado aqui comigo quase uma hora, quase uma hora, ouvindo eu falar sobre liderança emocional e quais foram os pilares que eu desenhei para mim. Então, desenhe os seus pilares. É importante que você conheça os seus sentimentos, porque os seus sentimentos geram as suas emoções. Então, faça esse exercício e depois me chame. Eu fico à disposição, à sua disposição, nas minhas redes sociais. Você vai me encontrar como Rosângela Pinheiro. No Instagram, Pinheiro RF. Rosângela Pinheiro, Pinheiro RF. No outro Instagram, @auto_amor incondicional. E o e-mail, autoamorincondicional@gmail.com. Só .com. Ai, tá bom, gente. Então, gratidão. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Te vejo na próxima.